É uma alegria receber vocês nessa sala Zoom. É uma alegria. Meu coração transborda de alegria. Eu amo muito vocês. Mesmo que eu não conheça vocês, mas eu oro por vocês. Todos que estão no grupo do Tropa, eu oro. E o Espírito Santo coloca amor dentro do meu coração. Não é porque eu sou boazinha, não. É o Espírito Santo, é tudo Ele. É tudo o nosso Senhor. É por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Então, o amor que eu tenho também vem dele, por cada uma de vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês, declarando que vocês são as filhas amadas, separadas do Senhor. Vocês estão entrando num novo ciclo em Deus, um ciclo que vocês têm pleno conhecimento de quem são em Deus. Vocês não são mais órfãos, vocês têm o espírito da paternidade. O Pai adotou vocês. E vocês, sim, estão fazendo algo relevante. Sim, estão. Glória a Deus. Meu nome é Fabiana, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. É com muita alegria que o Senhor colocou no meu coração uma tarefa muito delicada, mas eu tenho alegria nisso porque eu vejo o amor, que é tratamento de caráter. E glória a Deus. Calçando os calçados de Ruth é uma série para tratamento no fino, na parte fininha, aquela lixa fininha, é aquela ali que nós vamos começar a tratar do primeiro encontro em diante. Eu gostaria de vocês pegassem as escrituras no livro de Cantares. Cantares, capítulo 8. Aleluia. E o versículo é o 6. Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Glória a Deus. Louvado seja teu grande nome, eterno, poderoso e santo. Minhas irmãs, para calçar os calçados de Ruth, nós temos que compreender a simplicidade, a mansidão, a honra e principalmente um coração ensinável, principalmente. Uma mulher que vivia numa escravidão espiritual, ela matava os seus primogênitos, não que ela tivesse filhos, mas essa cultura, essa escravidão espiritual matava os primogênitos como sacrifício a Moloque. Então, Ruth, ela calçou os calçados de paz e não de mal. Ela serviu com a sua vida a um propósito eterno. Ela se encontrou em Deus. E suas aflições e suas inseguranças foram destruídas, dando lugar apenas para certezas. Que tremendo, hein? Uma mulher cheia de inseguranças fica à disposição de uma síndrome. E essa síndrome é chamada síndrome de Caim. Essa síndrome leva a mulher a viver sofrimentos antecipados. E muitas vezes esses sofrimentos não vão existir, porque foram imaginados, projetados, baseados em poços fundos de insegurança e desconfiança. O poder imaginativo de uma mulher é algo incrível, incrível. E ela consegue imaginar no detalhe. Já viram isso? Eu imagino até a cor, tudo. Conversa, discuto comigo mesmo na imaginação. É tremenda a minha imaginação. Eu sei que vocês também são assim. Então, a imaginação de uma mulher, ela faz coisas grandiosas. E o que acontece? Ela traz isso para a realidade. E, às vezes, promove grandes feitos. No entanto, o poder imaginativo de uma mulher insegura é um golpe muito forte contra ela mesma.
Veja só, é um golpe contra ela. Esse golpe atinge os seus olhos, os seus ouvidos, os seus ossos, os seus músculos, o seu sono e domina a sua verbalização e também domina as suas ações. Prestem atenção. A imaginação de uma mulher sob uma síndrome, essa síndrome chamada de síndrome de Caim. Uma mulher insegura, ela não tem constância. Ela não consegue permanecer. Ela não consegue ficar com seus olhos fixos no Senhor. Ela olha e sai. Ela olha e sai. Ela imagina que pode fazer algo que pode transformar com as suas técnicas humanas falíveis tudo e a todos que a incomodam. É isso que ela pensa, que é através dela, através daquilo que ela pode fazer. A síndrome de Caim, ela é dividida em graus de insegurança, em visão distorcida. Veja só, isso é tratável, gente, absolutamente tratável. Eu não tenho o condão de trazer técnicas para essa ministração, ou fazer uma obra literária, ou algo semelhante. Não, isso foi o que o Espírito Santo me trouxe. Ele trouxe ao meu coração. E claro que eu não consegui entender tudo que ele estava me instruindo. Porque assim como tudo o que ele me instrui, ele é muito complexo. Ele é a própria sabedoria, ele é a própria inteligência, e eu sou muito limitada. Então, eu não tive condições de entender tudo que ele estava me explicando. Mas, quero falar que o início dessa síndrome pode ser após uma rejeição de fato. Ela pode ter início aí. Ou até mesmo numa rejeição imaginária. A rejeição imaginária, quando a mulher, ela gera uma expectativa alta demais. Alta demais. E a situação sai de forma diferente do que ela projetou. A rejeição de fato, quando a mulher, ela é preterida por outra coisa, sendo qualquer ordem, né? Pessoas, até vícios, ou até mesmo preterida pela solidão. Se essa mulher cair na teia da rejeição, ela vai ser presa fácil para essa síndrome de Caim. A sua visão ficará distorcida e ela será mantida no cárcere do ciúme. Exatamente, ciúme. E, queridas, o ciúme é uma venda, é um tampão, chamado inflexibilidade, e o ciúme traz a morte. O único que pode sentir ciúmes é o Senhor. E Ele sente ciúmes de nós. O ciúme também pode ser chamado de inveja. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor é paciente e ele é bondoso. Ele não sente inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. A inveja rouba a paciência. Ela rouba a bondade e ela rouba a humildade. Cuidado. A inveja é uma prisão difícil de ser detectada, de ser enxergada, de ser percebida, porque ela entra numa caixa chamada orgulho, onde todo o viver e toda a argumentação da mulher encarcerada nessa síndrome é ver que tudo à sua volta é contra ela. Ah, é contra mim isso aí. Estão falando lá de mim. A visão dela diz que toda aquela situação fala para o cérebro dela que as pessoas estão contra ela. E tudo que ela lê na internet é contra ela, e tudo que ela vê é indireta para ela. É uma visão distorcida. É uma síndrome. Não consegue ver que precisa se arrepender. Para tudo na vida é preciso arrependimento, minhas irmãs. Nós não mudamos se não nos arrependermos. Então, essa mulher, ela não consegue imaginar que ela precisa se arrepender. Porque a
Apenas isso, apenas o arrependimento arranca esta mulher dessa prisão. Extrai essa mulher dessa prisão. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente. E devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Aí, de repente, vocês podem até estar se questionando, o que esse texto aí, Fabiana, tem a ver com inveja, com ciúmes? E eu digo para vocês, tudo a ver, tudo. A insegurança faz cair na armadilha da rejeição e se tornar prisioneira da síndrome de Caim. E se isso acontecer, a mulher presa nisso se torna egoísta, onde tudo tem que girar em torno dela. Pois, do contrário, toda ação ou até omissão será contra ela, mediante os pensamentos dela, obviamente. Em Tiago, capítulo 3, os versículos 14 e 15 diz que quando se abriga no coração inveja e ambição egoísta, deve-se parar de tentar trazer a glória para si. Nós temos que parar de tentar trazer a glória para nós, ou querer ser o centro de tudo, ou querer ser o centro de todos, e não devemos negar a verdade. Esse tipo de pensamento ou sabedoria não vem do céu. Esse tipo de pensamento ou sabedoria terrena, ela não é espiritual. Ela é demoníaca. Quanto à divisão dessa síndrome, primeiro, em qualquer grau, percebam, em qualquer grau e qualquer instância, essa síndrome de Caim, por ciúme ou por inveja, sempre retira o Senhor do centro e se coloca no centro. A pessoa que é objeto do ciúme ou da inveja assume um lugar de perfeição e rouba o lugar do Senhor. Essa pessoa acaba sendo idolatrada ou alvo de ódio, raiva e ira. Eu vou dar um exemplo. No ministério X, da irmã X, que está sofrendo dessa síndrome, né? Há alguém com dons e talentos diferentes dos dons e talentos que ela tem. E quando essa irmã usa esses dons e talentos, gera uma comparação. Entenderam? A prisioneira dessa síndrome coloca essa irmã como uma referência, como uma perfeição, e começa a invejar essa irmã. Ou ela idolatra essa irmã, ou ela acaba matando essa irmã com pensamentos e palavras de morte. Isso é muito sério. Outro exemplo. Qualquer mulher que se aproxime do marido dessa irmã que está nessa síndrome, né? E se existe uma delas que é bela, agradável de se ver, e gera nessa aprisionada uma comparação. E ela, então, acaba colocando esta mulher como uma referência de perfeição. E ela começa o quê? Invejar essa mulher, o famoso ciúmes. Acaba matando essa mulher com suas palavras de morte. E traz o quê? Discussões, brigas para a sua casa. Ou talvez não traz brigas, mas traz desconfianças. Também é a síndrome de Caim. Outro exemplo. A síndrome faz gerar desconfiança sobre o cônjuge, em virtude do passado que ele teve. Também é um encantamento por essa síndrome de Caim. E antes de prosseguir, a esposa ela pode invejar o marido. Se esse tem atividades fora, né, como jogo de basquete, de futebol, de tênis, enfim, né, ou se ele tem reuniões até mais tarde, e essas coisas assim que o marido se ausenta de casa. Ele pode estar fora de casa e ela estar em casa cuidando dos filhos. Ela pensa assim, ó, só eu que faço tudo em casa? Ele não faz nada? Isso é inveja também. Síndrome de Caim. Vamos guardar nosso coração disso. Amém?
Ou também quer que o marido fique fora de casa para poder se preparar, estudar, se aperfeiçoar, ficar melhor que aquela irmã que ela tem ciúmes, inveja. Em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E que Abel trouxe a primícia do seu rebanho. E o Senhor aceitou essa oferta de honra e gratidão de Abel, mas recusou de Caim. Então, Caim caiu na teia dessa inveja e colocou Abel no lugar de perfeição. Abel era perfeito para ele. Então, ele acabou matando Abel no seu coração. E depois ele matou nas vias de fato. Ah, Jesus! Ainda em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, diz que Caim convidou Abel para irem ao campo. Ele preparou na cabeça isso. Ele programou isso. Ou seja, ele já havia matado seu irmão no coração. Essa síndrome de Caim, ela é traiçoeira, ela cega os olhos espirituais, ela traz confusão, que é a segunda divisão dessa síndrome. A confusão significa perturbação da ordem, uma desordem, tumulto, baderna, é uma mistura, é uma mixórnia, deficiência de método, falta de clareza, embaraço moral ou psicológico, vexame, não consegue raciocinar e decidir. A hesitação e perplexidade, isso é confusão. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz: onde há inveja, há confusão, e toda espécie de males. A síndrome de Caim deixa a mulher vítima dessa anomalia, desse encantamento, em total desequilíbrio, e confusa. A mulher fica confusa. Ela já está insegura, fica confusa, em desequilíbrio, e acaba encontrando inimigos inexistentes. Inexistentes. Tudo na mente. Exemplo. A mulher, sobre esse encantamento, confunde e distorce tudo o que aquela mulher que ela está invejando faz e fala. Tudo. É para me afrontar, está falando contra mim. É uma confusão. Outro exemplo. A mulher, sobre essa síndrome, distorce tudo e gera confusão contra tudo. O que a mulher, que ela inveja faz, fala com o esposo. Fala para o esposo. Entende? Porque o esposo acaba sendo conselheiro também, né? E escuta tudo isso, gente. A confusão toda. Aí a mulher mata aquela que ela inveja para o marido. Porque quando a gente faz isso, a gente está matando alguém. A síndrome de Caim, ela mata. Amém? Outro exemplo. Tudo o que o marido desta mulher fala é traduzido como afronta. Porque ela está tão confusa que tudo que o marido fala é contra ela. E esse caso de confusão é um calabouço, escuro e frio. Porque a mulher faz tudo para não perder o afeto e a atenção do marido e de todos à sua volta. Ela faz tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Ela faz tudo. Ela quer permanecer no centro de tudo e todos. Quando essa mulher faz uma pergunta, ou faz uma postagem, ou faz um comentário e não recebe uma resposta, um elogio, um sinal, ela confunde isso como algo negativo, que é algo contra ela. Quando essa mulher faz algo, pergunta, faz uma postagem, um comentário, obtém várias aclamações, ela fala aberta e publicamente para mostrar que é querida e amada. Também é um encantamento, porque não há equilíbrio. Essa mulher, sob essa síndrome, e eu já estou quase encerrando, não se posiciona, não se manifesta, não se solta, vive tensa, confusa, sofre demais, porque teme no íntimo perder o afeto das pessoas à sua volta. Esses exemplos são de mulheres aprisionadas no encantamento de Caim. A terceira visão. O corpo físico adoece.
Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja apodrece os ossos. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 4, diz que não se consegue suportar a inveja. A síndrome de Caim, ela tira o Senhor do centro, traz confusão, traz enfermidade. E a alma da vítima dessa síndrome é tão apunhalada, tão machucada, que ela se torna doente, num nível tão alto e tão profundo, que acomete a pessoa em enfermidades no seu corpo físico. A quarta divisão, a presunção. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz: para não sermos presunçosos, invejando uns aos outros. A presunção é uma suposição que se tem por verdadeira, é uma confiança excessiva em si, uma lisonja sobre si, pretensão sobre si. E nesse caso, a inveja faz a pessoa fingir que se acha melhor, que se acha superior, que está em vantagem. Mas é uma máscara, é um atalho para ela se sentir melhor. Não é verdadeiro. Não é algo profundo. Ela se sente melhor e maior, claro. Ela tenta trazer um afeto dela para ela mesma. Entendem? Porque isso é um remédio para o tanto que ela se sente mal. A quinta divisão, a destruição. Em Jó, capítulo 5, versículo 2, diz que a inveja destrói o tolo. A inveja, ela faz com que a encarcerada nessa síndrome se sinta incapaz, se sinta pequena, se sinta feia, sem frutos. E isso a leva para a destruição. Ela se esconde, ela se encastela, ela entra num casulo. Em Salmos, capítulo 73, versículos 21 e 22, diz que quando o nosso coração está amargurado, nós invejamos e nos tornamos insensatas, ignorantes e temos atitudes irracionais. Há uma divisão bastante peculiar. Quando a mulher que está sob esse encantamento inveja outra mulher, ou até homem, mas basicamente a mulher, ela finge amar essa mulher, mas no íntimo dela, ela a odeia. Essa mulher reconhece os dons e talentos daquela que ela inveja, mas ela mantém essa mulher por perto. Ela é boa e generosa, mas no fundo ela a odeia em secreto. Isso é insensatez e irracionalidade. Irmãs, em todas as divisões, essa mulher está se sentindo sozinha, muito sozinha. Essa mulher se sente errante, se sente deslocada, não se sente pertencente. Ela sofre muito, demais. O coração dessa mulher sangra. Ela chora sozinha. Tudo vem à sua mente, ela chora sozinha. E ela tenta desesperadamente sair dessa dor, sair dessa tristeza, sair dessa prisão. Ela tenta, ela faz tudo, mas só que o caráter dela está machucado, está quebrado. E ela não consegue uma saída efetiva, uma saída boa, porque ela busca nela mesma a saída. Porque ela tira Jesus do centro. Ela tenta se colocar no centro. Mas não é de forma consciente que ela faz isso. Ela faz para matar aquela fome. É uma fome. A síndrome de Caim tem uma fome, abre uma boca de fome. E essa mulher quer desesperadamente se sentir melhor. Ela quer se sentir melhor. Porque ela realmente, irmãs, não sabe que ela está fazendo isso. Ela não tem consciência. Para ela está tudo certo, tudo bem. It's okay. Essa mulher sofre muito. Sofre muito. Essa mulher, ela acaba se confundindo na sua identidade. Ela não sabe efetivamente quem é.
E eu declaro nessa noite que nós todas dessa sala somos livres. Nós somos livres dessa síndrome. Nós somos amadas por Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes mesmo de existirmos. Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu, nos separou e disse: você é minha filha, eu tenho uma obra que é para você fazer. E ele fez tudo isso antes da fundação do mundo. Ele achou graça em nós. Ele viu que nós queríamos uma parceria com ele. Ele escreveu sobre os nossos dias todos, todos. Ele nos ama. Antes que o nosso pai, nossa mãe nos ame, ele nos ama. Deus colocou em cada uma de nós uma obra magnífica e perfeita, inserindo dons e talentos necessários para a manifestação dessa obra. Deus nunca erra. Nós não somos um erro. Nós temos dons e talentos necessários. E o que a irmã tem é dela, e o nosso é nosso. Então, queridas, eu quero dizer algo também ao coração de vocês que nós nem imaginamos, mas existem pessoas que nos olham e nos admiram secretamente. Não por inveja, mas nos admiram. Exatamente por aquilo que temos, por aquilo que somos. Nós não somos essa mulher com essa síndrome insegura, triste. Nós somos as herdeiras de algo eterno, de algo que não se destrói pela traça ou pela ferrugem. Nós somos essas. Ainda que tudo acabe, nós temos uma eternidade com o nosso Pai. E se nós tivermos alguma dúvida sobre isso, nós já temos a resposta. Esse ciclo tenebroso acaba hoje em nossas vidas. Hoje. Os calçados de Ruth é humilhar-se, é ter um coração totalmente ensinável e submisso, arrepender-se dos maus caminhos, ainda que trilhado de forma inconsciente, é voltar atrás, é reconhecer que trilhava debaixo dessa síndrome. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 7 diz que se bem fizermos, seremos aceitos. Mas se não fizermos, o pecado jaz à porta. E o nosso desejo nos dominará. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.